paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Nesse dia muito especial, né? Que hoje é um dia de festa. Hoje é um dia da maior festa de todos os tempos. Sabe que eu estou falando da festa do Dia das Mães? Também é uma festa muito boa, que foi estabelecida comercialmente, mas que nós sabemos, né, que Dia das Mães são todos os dias, né, pastora Meg? Todos os dias, né? São Dia das Mães. Mas hoje eu estou falando da festa, de uma das festas, uma das ordenanças estabelecidas por Jesus, que é a Santa Ceia, que foi uma das ordenanças estabelecidas por Ele. E hoje é um dia que nós estaremos ceando com você. Você que está nos ouvindo agora, que está começando agora, não se preparou, ainda dá tempo. Você pode preparar seu pão, seu vinho ou seu suco de uva, dependendo, né, do país que você estiver. E depois, na hora da ceia, para cear conosco. Mas eu quero, antes de ler aqui o texto, mandar um beijão para todas as mães, para minha mãe maravilhosa, minha mãe guerreira, que está nos assistindo, para todas as minhas primas que são mães, minhas tias que são muitas, minhas cunhadas, para a Laí, que naturalmente está ceando com a gente hoje também lá na Alemanha, que é mãe da nossa maravilhosa Sara, e que Deus abençoe. E principalmente, né, gente, para as nossas maravilhosas mães da Igreja Amar, né? Nós queremos abençoar a vida de cada uma de vocês. Vocês são muito especiais para a gente. Abençoar a vida da nossa querida pastora Meg, linda, né? Mãe de 2 meninos. E que Deus abençoe a todos. Mas hoje, né, nós vamos voltar aqui para a grande festa, né? Jesus, quando ele se despediu dos discípulos, o Lucas, ele narra, é um dos únicos que narra esse último momento mesmo de Jesus com os discípulos, no livro de Atos, capítulo 1. E ali Jesus dá instruções, né, para eles e diz para eles ficarem em Jerusalém, tudo aquilo que a gente já conhece, né, que viria a descida do Espírito Santo. Mas eu quero ater com vocês aqui em Atos 1:11. Quando Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, e ele foi assunto ao céu, né? Que ele foi subindo e os discípulos começaram a olhar para eles, né? Aqui, eu vou começar do 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E é isso, por isso que hoje nós vamos cear juntos. Porque lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a Santa Ceia, né? Que é aquele texto tão famoso que naturalmente o pastor vai estar lendo hoje, ou não, né? Porque no dia que eu recebi do Senhor, mas o que eu quero dizer é o versículo 26 de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui, anunciar, lembrar e saber que Jesus vai voltar. Assim como aqueles 2 anjos falaram ali para os discípulos: olha, o que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E essa é a nossa esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Oh,
nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Glória a Deus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, cante. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, não há outro igual a ti. Jesus, não há outro igual a ti. Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Continua nessa noite adorando ao Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Obrigado, Senhor, Pai, porque podemos confiar em Ti, Deus. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glórias a Ti, Senhor, santo, santo é Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor em nossas vidas, Pai, pelo Teu cuidado, Pai. Santo, santo é Tu, Pai. Muito obrigado, Pai, porque todos os dias, Senhor, podemos levantar as nossas mãos, Deus, e Te adorar, Pai. Exaltar aquele que vive e reina eternamente, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado em nossas vidas, Pai. Pelo Teu cuidado, Pai, em nossas famílias, Senhor. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é o ar que nós respiramos, Senhor. Sem o Senhor não somos nada, Senhor. Muito obrigado, Deus. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Na batalha. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, aleluia, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em
é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, aleluia. Confiando em nosso Deus, de o quanto você confia em Deus e em seu eterno amor, aleluia. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a nossa confiança está no Senhor, Pai. Glória a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, Pai, que seria de nós. Muito obrigado, Senhor. Porque, Deus, Tu és tudo para nós, Pai. Santo, santo, santo é o nome, Pai. Possamos estar preparados, Senhor, para a Tua vinda, Pai, em nome de Jesus. Deus, com as nossas lamparinas acesas, Senhor. Em nome de Jesus. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta, só bater vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor. Morar aqui, Jesus. Mora em mim, Senhor. Mora em nós, em minha casa, Deus mora, Senhor, na minha família. Mora em mim, Jesus. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. meu noivo Esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor. Morar aqui, Jesus. Aleluia. Santo, santo teu nome, Pai. Santo, santo, santo teu nome, Pai. Queima, Deus, em nossas vidas, Deus. Fogo do teu Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, faz ferver em nossos corações, Pai. A chama do primeiro amor, Pai, como na primeira vez, Deus, desperta-nos, Senhor. Para que todos os dias, Pai, possamos nos entregar diante do Senhor com o nosso coração rasgado, quebrantado diante de Ti, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar. Cante, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Põe a mão no seu coração agora e diga ao Senhor para deixar queimar o fogo do Espírito Santo de Deus em tua vida. Que a chama do primeiro amor possa voltar. Nós temos que nos quebrantarmos diante do Senhor, rasgarmos nossos corações, chorarmos naquele tempo que você nos chora diante da presença de Deus. Deixe-se levar pela onda do Espírito Santo de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
coração queimou, ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Graças a Deus, queridos, nós estamos aqui agora, nós vamos ofertar, nós vamos entregar o nosso dízimo. Embora você não esteja na igreja fisicamente, mas você está na igreja aí na sua casa, né, que você possa agora preparar, né, a oferta que você já separou no seu coração, né? Eu gostaria de ler um texto muito interessante que fala da questão do amor, né? Em 1 João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: conhecemos a caridade. E em outras versões está dizendo conhecemos o amor. E eu gosto muito da versão que fala do amor, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que Deus deu? Deus deu a vida. E o que nós devemos dar? A nossa vida pelos irmãos, diz o texto. E continua: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? O texto ele vai fazer a gente pensar. E se Deus deu o seu Filho, se Deus deu, e se Deus se deu por amor a nós, e o texto vai falando para que nós possamos fazer a mesma coisa, de dar. Mas muitos de nós talvez não chegamos ao ponto de dar a nossa vida, mas a Bíblia diz. Mas o texto ele continua para fazer com que a gente pense a respeito dos bens. Quem tiver bens deste mundo e vendo seu irmão passando alguma necessidade, necessitando de alguma coisa, como que estará o seu coração? Como que o seu coração pode estar fechado para algumas coisas que você percebe em que há necessidade? E o texto continua dizendo: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Que nós possamos fazer com que a palavra de Deus possa ser verdadeira em nossas vidas e que a gente não simplesmente faça as coisas de palavra. Ou seja, vamos para o nosso entendimento mais fácil, que a gente não faça as coisas de garganta muitas das vezes. Ou a gente tem muitas palavras, né, mas pouca ação. E nisso conhecemos que somos da verdade. E diante deles asseguramos nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O texto está nos mostrando, está nos advertindo, porque assim como Deus deu seu Filho, Deus se deu por nós,
E a palavra vai falar para que nós também façamos isso, da nossa vida. Mas aí a palavra vem falando para a gente, para que nós possamos olhar para a necessidade do irmão, olhar para a necessidade das pessoas. Graças a Deus, em nossa igreja nós não temos pessoas passando por tanta necessidade, ou em situação de necessidade tão crítica, mas que nós possamos estar com o nosso coração aberto para que nós possamos abençoar pessoas. E o seu dízimo e sua oferta, ela é, além de uma obediência a Deus, é amor a Deus. Então, quando você entrega a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, você está entregando por amor a Deus. E, logicamente, abençoando a obra do Senhor. Então, eu gostaria de orar por você, gostaria de abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, diante do que o Senhor tem dado nas suas mãos, e você, com a sua fidelidade e com gratidão no coração, você poder fazer isso com muito amor, com muita sinceridade diante do Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ofertar, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E podemos entregar, Senhor Deus, e devolver a Ti, Senhor Deus, aquilo que é Teu. Abençoa, Senhor Deus, cada família, abençoa cada irmão que agora, Senhor Deus, está, Senhor Deus, colocando no seu coração como um propósito de entregar a sua oferta, de entregar o dízimo que pertence a Ti. Que o Senhor possa abençoar essas casas, abençoar os nossos irmãos que estão sendo trabalhando, aqueles que estão necessitando e necessitados, Senhor Deus, de um trabalho. Que o Senhor possa abrir as portas, que o Senhor possa abrir, Senhor Deus, as portas de uma forma que nós nem entendamos, Pai, mas que o Senhor continue a agir e fazer, Senhor Deus, a Tua obra na vida de cada um dos nossos queridos irmãos. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nesse momento nós vamos orar pelas nossas crianças, os nossos filhos e abençoar a nossa família, para que esse dia seja um dia marcado pela bênção do Senhor e que nesse momento da palavra a nossa família seja ministrado pela palavra de Deus e a nossa família seja tocada pelo Espírito de Deus. Amém? Você pode pôr a mão sobre a cabeça dos seus filhos, orar com a sua família aí nesse momento. Vamos fazer isso? Momento de oração em família? Vamos orar? Pai, nós abençoamos, ó Deus, os nossos filhos, abençoamos a nossa família e pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor sobre, ó Deus, os nossos queridos, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor, ó Deus, sobre os nossos filhos, sobre os filhos dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, que nessa noite, Senhor, ó Deus, a bênção do Senhor seja derramada sobre cada lar, sobre cada família. Esse é o desejo do nosso coração. Nós profetizamos vida no coração de cada um dos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando, que este momento possa ser um momento marcado pela presença do Senhor na vida dos meus irmãos. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Nessa noite nós estamos aqui para adorar o Senhor, louvar a Deus. E eu estou muito feliz de estarmos nessa noite de ceia, de celebração, Dia das Mães, né? Celebrando esse dia tão importante. Quero mandar um beijo para todas as mamães aí que estão nos assistindo. A minha mãe, que Deus abençoe. Mãe, te amo demais. Que Deus possa te abençoar muito nesse dia, né? Recebe aí o nosso carinho, no nosso abraço, né, em nome de Jesus. A minha sogra, a minha segunda mamãe, Dona Arlinda, que Deus te abençoe também. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu gostaria de ler com vocês nesse momento um texto da Palavra de Deus. Nós vamos ministrar uma palavra ao seu coração e em seguida nós vamos fazer aqui mais um momento de louvor, nós vamos ter a nossa ceia e eu queria que você ficasse ligadinho com a gente aí nesse momento na Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Romanos capítulo 3. Vamos abrir aí a Palavra de Deus, Romanos 3, versículo de número 23. Nós vamos dar alguma olhada em alguns textos da Bíblia, porque eu creio que Deus tem algo maravilhoso para falar ao nosso coração nessa noite, né? Uma noite especial de ceia da parte do Senhor, e eu gostaria que você nessa noite estivesse ligado aí comigo. Romanos 3, versículo 23, que diz assim a Palavra de Deus. Olha que interessante, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos,
para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Deus. O texto que acabamos de ler diz que Deus, ele fala que todos pecaram, né? E que Deus ele foi ao encontro do homem, fazendo justiça, perdoando os pecados, fazendo com que o pecado seja, né, justificado, nós sejamos justificados por Deus pela sua graça. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é a mensagem do chamado ao Evangelho, uma mensagem que diz respeito a um chamado que Deus faz para todos nós. A mensagem do Evangelho de Jesus, ela precisa ser anunciada em todo o tempo, mas essa mensagem ela não faz sentido se ela não vier acompanhada de um chamado. E o chamado do Evangelho de Deus para nós nessa noite é o chamado ao arrependimento. E eu gostaria que você comigo nessa noite pudesse meditar sobre isso. Deus ele tem um chamado especial para você, um chamado especial para mim, para todos nós. E o chamado de Deus, nele implica uma resposta, uma responsabilidade da parte daquele que recebe o chamado. Para receber o chamado de Deus é preciso entender, né, o que Deus quer com esse chamado. E eu gostaria de compartilhar com você exatamente isso. O primeiro ponto desse chamado que Deus tem para mim e para a sua vida é o ponto de que todos nós somos pecadores. Precisamos entender essa realidade para que possamos então, depois de entender essa realidade, responder ao chamado de Deus. E a primeira verdade que a gente precisa observar nesse texto é que todos nós somos pecadores, todos nós estamos debaixo da condenação do pecado. Por conta do pecado de Adão e de Eva, desde o início da criação, eles pecaram, caíram, toda a raça humana veio debaixo dessa maldição e todos pecaram. Como diz o texto aqui, não há como você, né, estar com Deus, porque todos foram destituídos, foram, né, afastados de Deus por causa do pecado. E o pecado, como característica maior, ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus, e essa nossa condição, né, estamos separados de Deus. Mas o texto também nos revela que a pena pelos nossos pecados é a morte de Cristo, e Jesus ele paga na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Quando ele morre naquela cruz, Jesus está estabelecendo ali, né, o cumprimento da sua justiça. Quando Jesus morre, ele está entregando sua vida para cumprir a justiça que ele determinou, para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, quando ele faz isso, quando ele morre naquela cruz, ele está determinando que o seu castigo, a sua morte, está nos tirando o pecado. No Romanos 6, se você avançar um pouquinho, versículo 23 vai dizer o seguinte, 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Jesus, com a sua morte, ele derrama sobre nós a gratuidade da sua vida, e ele dá a sua vida. Quando ele morre, ele diz que, né, o texto aqui diz que o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, nós estamos destinados a morrer, estamos separados de Deus, mas Jesus, ele paga a pena pelos nossos pecados e ele morre no nosso lugar. Ele toma o nosso lugar, morrendo em nosso favor, para que por causa da sua morte nós pudéssemos então alcançar a vida eterna, porque o dom gratuito de Deus, ou seja, a dádiva de Deus, Deus doou a sua própria vida em Jesus. Jesus Cristo doa a sua vida em nosso favor para nos salvar. E isso é uma segunda verdade que nós precisamos entender. A primeira, né, de que todos nós estamos em pecado. A segunda, de que o pecado leva à morte, mas Jesus morreu no nosso lugar para nos perdoar, para nos dar salvação. E a terceira verdade que a gente precisa observar aqui é de que Jesus morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Romanos 5, versículo 8 vai dizer o seguinte, Romanos 5, versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Ainda nos nossos pecados, ainda fazendo tudo aquilo que era errado, Jesus prova o seu amor por nós, né, quando nós éramos ainda pecadores. Ele mostra que a sua morte,
né, tem um peso de vida eterna, tem um peso de salvação, tem um peso, né, de mostrar, né, de expressar o amor de Deus por nós. E quando Cristo morre, Ele morre para pagar a pena dos nossos pecados, para que a sentença de juízo de Deus seja derramada sobre Ele. E quando esse fato acontece, Jesus leva sobre o seu corpo o peso do nosso pecado e nos dá a garantia de que nós podemos receber o chamado de Deus. Entendendo isso, nós podemos agora corresponder ao chamado de Deus, porque se por um lado nós temos aqui, né, essa mensagem que diz que todos somos pecadores e de que a pena pelos nossos pecados é a morte, e Jesus pagou com a morte, e essa morte de Cristo, ela paga os nossos pecados e ela apaga também os nossos pecados, né? Como nós podemos obter essa salvação? Como nós podemos obter, né, tamanha graça? Será que tudo isso que Jesus fez naturalmente ou automaticamente se aplica na nossa vida de uma forma espontânea? Porque Jesus há 2000 anos atrás morreu, então automaticamente todas as pessoas são salvas? Será? E eu vou dizer para você afirmando não. Não é automático isso. É necessário que haja uma resposta. Ao ter conhecimento dessas verdades, ao ter conhecimento de que todos pecaram, ao ter conhecimento de que o salário do pecado é a morte, de que a pena pelos nossos pecados é a morte, ao ter conhecimento de que Jesus, quando morre, Ele paga pelos nossos pecados, a única coisa que nos resta agora é reconhecer que Jesus fez tudo o que nós não podíamos fazer. E Ele fez isso porque nos amava, e a Bíblia fala isso, mas Deus prova o seu amor para conosco, né? Ao ter Cristo morrido por nós. Então Jesus paga pelos nossos pecados. E agora a gente vai ver, né, qual é a resposta que Deus espera para que a gente possa fazer, né, da nossa vida, né, para que a gente possa com a nossa vida, né, entregar a nossa vida como resposta àquilo que Deus tem. A resposta que Deus, né, de quem entendeu essa verdade do Evangelho, deve ser a resposta pessoal ao convite de Deus. Ou seja, você precisa responder individualmente a esse chamado de Deus. O chamado de Deus é o chamado de Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado de Jesus nessa noite para você, nessa noite de ceia, é o chamado do vinde a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e Ele diz: eu vos aliviarei. No chamado de Jesus, após Ele ter feito tudo o que tinha que ter feito por nós, ainda nesses dias é o mesmo chamado daquela época: vinde a mim, venham a mim, porque eu tenho para vocês descanso, eu tenho para vocês paz, eu tenho para vocês o perdão, eu tenho para vocês a vida eterna, eu tenho para vocês os benefícios de Deus. E esse chamado do Senhor, ele precisa ser respondido, esse chamado de Deus, ele precisa ser correspondido. Deus, ele vem ao nosso encontro, e há uma sinergia, meus irmãos. A salvação não é operada por Deus sem a nossa resposta. A salvação, ela é operada por Deus, e é como Deus vindo ao nosso encontro para nos salvar. Sabe qual é o texto que me traz uma luz muito grande sobre isso? É o texto de Gênesis 3, quando o homem peca. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, né, o texto mostra que eles se afastam do Senhor e eles se escondem de Deus, eles ficam com medo de Deus, né, puni-los pelo pecado que eles cometeram. Deus falou: vocês podem comer de todas as coisas que estão aqui no Éden, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. E aí eles comem, eles transgridem a lei de Deus. A única lei que tinha para eles naquela época, não tinha uma Bíblia, não tinha um livro, não tinha regras, a única regra era não comer daquela árvore. E o texto sagrado mostra em Gênesis 3 que eles comeram, eles foram seduzidos pela serpente, que é Satanás, e eles foram levados ao pecado. E quando eles fizeram isso, eles caíram em si da realidade que eles estavam, e aí eles fugiram de Deus. Quando Deus vai, conforme o costume dele, ao encontro do homem para ter aquela conversa no final da tarde, como tinha o costume ali com Adão e Eva fugiram de Deus, eles se esconderam, ficaram com medo. E aí Deus vai ao encontro deles, mesmo eles tendo pecado, mesmo eles tendo se afastado de Deus, Deus vai ao encontro dele, e essa realidade não mudou. Deus continua indo ao encontro do pecador, Deus continua indo ao encontro e diz: vinde a mim,
Vinde a mim você que está cansado, vinde a mim você que está oprimido, você que está sofrendo, vinde a mim. Porque o meu fardo, ele é leve, ele é suave. Eu tenho, né, uma mudança de vida para você. E eu começo a te chamar, vem. Começo te chamando, vem. Vem a mim. Esse é o convite de Deus. Quando eu olho para Gênesis 3 e vejo Deus indo ao encontro do pecador, eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Porque eu não merecia estar na presença de Deus. Eu sou pecador, eu me afastei de Deus. Né? Mas o Senhor me amou, e o amor de Deus foi tão grande que Ele me viu perdido, e Ele não quis simplesmente dizer, você se perdeu, você que quis se perder, então vai embora, se perde. Não, Deus, Ele vai ao nosso encontro, Ele vai ao nosso encontro nos buscar, nos resgatar. Essa é a verdade do Evangelho. E quando a gente vê essa verdade se aplicando a nós éramos pecadores, a nossa pena era a morte, mas Jesus morreu por nós. Essas 3 verdades precisam ficar claras para a gente poder entender esse Evangelho. O Evangelho que diz que Jesus nos ama de uma forma tão grande que enviou seu Filho. E aí o texto de João, vamos dar uma olhada aqui, João capítulo 1, vai nos mostrar algo tremendo, que mostra a realidade de uma resposta. Eu preciso dar uma resposta. Deus vem ao encontro do homem. Mas esse homem precisa ir ao encontro de Deus também. A resposta, né, é uma sinergia. Eu vou ao encontro de Deus porque eu entendo que na minha vida eu preciso de Deus. Mas o homem, ele está em busca de Deus, buscando Deus em tudo que é coisa. Né, em religião, em satisfações da carne, em coisas da vida, né, mas ele não encontra Deus. O homem está à procura de Deus. E Deus vai ao encontro desse homem que está à sua procura. E nessa sinergia há um encontro. E nesse encontro precisa haver uma resposta, porque quando você conhece a verdade de que todos pecaram, de que a nossa sentença é a morte, ou seja, a separação eterna de Deus, e que Jesus morreu por nós para nos unir a Deus de volta, eu preciso responder. Qual é a tua resposta ao chamado do Evangelho? E o chamado do Evangelho é vinde a mim. E olha qual é a resposta que João, ele declara aqui. João 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Falando do povo judeu. Jesus veio para o povo lá, né, o povo da sua linhagem, o povo, né, do seu sangue, a sua família, né, a sua descendência estava ali. Ele veio para os seus e eles não receberam. Aqui mostra um lado de pessoas que não querem Jesus, que não querem aceitar a mensagem do Evangelho de Cristo, que não querem vir a Ele e colocar os seus pecados, os seus fardos diante de Jesus. Pessoas que não o receberam. E ele diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não receberam. Mas o texto continua, e essa é a nossa esperança. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome. Como é que se recebe a Jesus? Né? A todos os que o receberam, como? Aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder ou a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui a resposta. Alguns não o receberam, mas outros receberam. E ele diz, mas a todos os que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa ou o poder, diz uma tradução, o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma verdade poderosa para as nossas vidas, de que não são todos aqueles que estão sobre a terra vivendo, os dias passando, a vida passando, não são todos esses que serão salvos, que serão alcançados que serão chamados por todos, serão chamados na verdade, mas nem todos serão escolhidos, como diz a palavra. Por quê? Porque muitos não darão ouvidos ao chamado, não aceitarão ao chamado de Jesus, não entregarão suas vidas, não crerão neles. Mas a você está sendo dada nessa noite a oportunidade de você olhar para essa realidade do Evangelho, de que Jesus, ele se entregou por nós, de que nós somos pecadores e não merecíamos nada da parte de Deus, mas ele morreu por nós, morreu em nosso favor, para nos dar a vida eterna, para nos salvar. E todos os que receberam, aos que creem no seu nome, essa é a diferença. Como que se recebe a Jesus? Crendo no seu nome. Crendo no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E olha que interessante, nós vamos ali no livro de Atos, capítulo 20, versículo 21, para a gente entender uma segunda verdade que está aqui
nessa mensagem. Atos 20, versículo 21, diz o seguinte: eles têm sido informados a seu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e se afastam de Moisés, dizendo que não circuncidem seus filhos nem andem segundo, né, os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que chegaste. Faze, pois, o que te dizemos. Há 4 homens que dizem... perdão, gente, falei errado o texto aqui. Li errado o texto. O texto que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 21, que diz o seguinte: senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra, né, minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo mostrando, né, que aqui na vida dele há o quê? Há um sentimento de missão, e ele diz que ele tem passado tribulações e dificuldades para poder responder ao chamado de Deus, para poder anunciar e levar mais pessoas ao conhecimento da verdade de Cristo. Por quê? Porque esse chamado precisa ser anunciado, esse chamado precisa ser levado, e esse chamado é levado por homens e mulheres que se dedicam a isso. Lucas capítulo 24 vai dizer o seguinte, Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, 47 vai dizer o seguinte, olha só. (24, 47) vai dizer assim: e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém. Em Atos 2, versículo 37, vai dizer o seguinte, Atos 2, versículo 37, vai dizer exatamente a mesma verdade. Vai dizer assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro lhes respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Em Atos ainda, capítulo 3, versículo 19, você vai notar o seguinte, ele dizendo assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e ele envie Cristo, que já vos foi pré-determinado, Jesus. Nós temos também em Romanos 2,4, que é o texto, né, onde a gente começou, na verdade do capítulo 2, versículo 4, dizendo outra verdade a respeito dessa mesma verdade aqui, dizendo o seguinte, 2, versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Ou você despreza essa verdade, né, que Deus ele te dá, né, tolera seus pecados na sua bondade, tolerando com paciência, ignorando que na graça de Deus te conduz ao arrependimento? Né, a verdade que eu quero expressar aqui com esse chamado e dizendo para você da responsabilidade que você tem de responder ao chamado de Deus, é que esse chamado de Deus ele é acompanhado, né, de uma ação. E qual é a ação? A ação de crer, como a gente viu no início aqui do texto, né, que a gente leu, mas a ação de crer, né, sendo aqueles que receberam, eles creram. Mas como eles creram? Eles creram tendo que se arrepender dos seus pecados. Se é pecador, precisa reconhecer que é pecador, e reconhecendo que é pecador, o chamado ele só vai ter efeito na sua vida, na minha vida, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados.
quando nós nos convertemos a Deus, quando colocamos o nosso coração em Deus. E o chamado de Deus nesta noite é o chamado ao arrependimento, o chamado à conversão. E os textos que a gente leu aqui expressam muito bem isso. As pregações de Paulo, o chamado de Paulo aos gentios e aos judeus também, chamando eles todos ao arrependimento. João Batista chamava as pessoas ao arrependimento. Ele falava: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o chamado que Deus faz, ele tem uma promessa. A promessa do chamado de Deus para as nossas vidas é a promessa de vida eterna, né? Além de ser uma promessa de vida eterna, de descanso para aquele que está aflito, e também de ser filho para aquele que recebeu a Jesus, vai ter o poder de ser chamado de filho. Além de tudo isso, dessas bênçãos que vêm, né? Promessa de vida eterna, descanso e o poder de se tornar filho, a principal promessa do chamado ao Evangelho é a promessa do perdão dos pecados. E essa promessa é a mais maravilhosa de todas, se a gente pode dizer assim, né? Porque João ele vai dizer assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, o chamado de Deus é o chamado ao arrependimento, mas esse chamado ele traz uma promessa, a promessa da vida eterna. Olha o que diz em João 3,17, olha que interessante isso. João 3, versículo 17, diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio para nos salvar. E olha o que diz aqui no 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E aí o que ele mostra para nós aqui? Ele mostra que a promessa de Jesus Cristo é a salvação, é o perdão dos nossos pecados para que nós pudéssemos alcançar o perdão de Deus. Em Atos capítulo 3, como a gente leu, versículo 19, ele vai dizer exatamente isso, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Para que eu me arrependo? Para que eu respondo ao chamado de Deus? Para que os meus pecados sejam apagados, sejam perdoados, né? Para que Deus tire dos seus ombros o peso da culpa, o peso, né, do pecado sobre a sua vida. Ele apaga esse peso, de modo que a presença do Senhor venha e traga tempos de refrigério sobre a sua vida. O texto de Atos 2 e o 38, que a gente também leu, vai falar sobre isso, que quando eles responderam, né, o apóstolo Pedro disse, né, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados. Olha que interessante isso, porque a promessa, ele diz, essa promessa de perdão é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Deus está chamando você. Deus está te chamando nessa noite para que você se arrependa. E o texto de João, capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte, né, 37, 6:37, e o que vinha a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Olha que interessante isso. Jesus não rejeita nenhum dos seus, né? Se você for até Jesus, ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados. Se você for até Jesus, se você o buscar de todo o coração, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar com a sua boca que Ele é o seu Salvador, você vai ser aceito por Deus. Ele vai te aceitar como você está. Ele vai te aceitar da forma em que você está, com todos os pecados que você tem, porque o texto de Romanos diz que ainda nos nossos pecados Ele nos amou. Mesmo nós desviados, mesmo nós afastados de Deus, Ele nos amou e Ele se entregou. E o que o texto aqui de João 6 me garante é que e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus não vai te rejeitar. Talvez você foi rejeitado a vida toda pelas pessoas, mas em Jesus você vai encontrar o acolhimento para a sua alma. Você vai ser acolhido por Jesus e você vai ser aceito por Ele. E você vai receber da parte de Deus o perdão para os seus pecados, salvação, vida eterna, graça abundante. Olha o que diz o texto de Romanos 10, 14. Né? Diz assim, ó, Romanos capítulo 10, 14. 10:9, perdão. Porque se com a tua boca confessares
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a gente observa no texto que com a nossa boca nós precisamos confessar. Confessar o quê? Que Jesus é o nosso Senhor. E no nosso coração a gente precisa crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e de que aquilo que nós falamos no início, que todos somos pecadores, de que o salário do nosso pecado é a morte, Jesus morreu por nós e Ele morreu para garantir o perdão dos nossos pecados, Ele paga a pena pelos nossos pecados. Quando você recebe essa mensagem, a resposta que Deus espera de você é que você o receba. De que você o receba como seu único e suficiente Salvador. Que você entregue sua vida ao Evangelho de Jesus. Não é uma religião, não é uma placa denominacional que vai salvar você. Não é o fazer parte de uma seita ou de um grupo. Não, é fazer parte, da família da fé, e essa família é a família de Deus, conforme nós temos aqui o texto bíblico. E aí o texto vai dizer em 17 que a fé, ela vai ser produzida em você por se ouvir a palavra, e por isso é importante que haja pregação, por isso é importante que nós estejamos aqui anunciando o chamado de Deus, o chamado do Evangelho. Ele é importante para a sua vida, e por isso nós precisamos invocar a Deus, porque Deus, Ele está te chamando, e você só vai ser salvo se você invocar o nome do Senhor com a sua boca, confessando que Ele é seu Senhor, confessando os seus pecados, dizendo: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, entregando sua vida para Jesus. Aí ele diz aqui no 14 de Romanos 8, como pois eles invocarão aqueles que não creram? E ele continua perguntando: e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso eu estou aqui, para anunciar para você, para que você no grande dia que Jesus voltará para julgar todas as pessoas, você não diga assim: ninguém pregou para mim. Você vai estar mentindo, porque hoje, nessa noite, você está tendo a oportunidade, mais uma delas, de ser apresentado a você o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho que cura, que transforma, que liberta, mas principalmente o Evangelho que perdoa pecados. O Evangelho que mostra que há uma oportunidade para você e para mim, uma oportunidade de vida eterna, uma oportunidade de ter os nossos pecados perdoados, de ter a nossa vida lavada no sangue de Jesus. E é isso que nós celebramos aqui nessa noite de ceia. Nós estamos celebrando o sacrifício de Jesus, estamos celebrando o que Jesus fez por nós, estamos celebrando o que Ele conquistou por nós naquela cruz. E a conclusão dessa mensagem é: o que você vai fazer com o chamado que Deus está fazendo? O que você vai fazer com o chamado que Deus tem para você? Qual é a resposta que você vai dar ao chamado de Jesus? Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que você possa nessa noite responder ao chamado de Deus. Que você possa nessa noite corresponder ao chamado de Deus. Ele deseja que você se entregue a Ele. Ele deseja fazer parte da sua vida, mas Ele não fará isso se você não permitir. Ele não fará isso se você não deixar. Se você permitir que Ele entre na sua vida nessa noite, você vai fazer uma oração comigo. Você vai dizer assim para Deus: feche seus olhos aí, se você deseja aceitar Jesus. Feche seus olhos e diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite especial, eu coloco a minha vida diante do Senhor. Eu entendi que eu sou pecador. Eu entendi que o salário do pecado é a morte. Eu entendi que Jesus morreu no meu lugar para me salvar. E eu entendi também que se eu entregar a minha vida, se eu aceitar a Jesus, se eu me arrepender dos meus pecados, eu posso ter também a certeza de viver essa promessa. Senhor, por isso, eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso do Teu perdão, preciso da Tua graça. Espírito Santo, vem sobre mim e enche-me do Teu poder. Faz de mim um filho de Deus, faz de mim um ser transformado. Que a Tua palavra penetre o meu coração de uma forma especial nessa noite. Esse é o desejo do meu coração.
Senhor, escreve meu nome no livro da vida e me lava com o sangue de Jesus Cristo. Eu te aceito como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e renova em mim um espírito reto, pronto para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar nesta noite e que a sua resposta, que só Deus está vendo aí, seja testificada nos céus. A partir de agora você pode começar a trilhar o caminho de um filho de Deus. E para isso você precisa se apegar às verdades que estão escritas aqui nesse livro, na Bíblia. Você precisa se apegar às palavras de Jesus e ser discipulado. Se você mora aqui na Baixada Santista e tem acesso aqui à nossa igreja, nos procure. Aí na descrição do vídeo tem o nosso número, porque nós desejamos ministrar na sua vida, discipular você e conduzir você nesse caminho de Jesus que é tão maravilhoso. Você que está respondendo a esse chamado, Deus ele deseja completar essa obra. A obra não foi completa na sua vida, ela começou. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar essa obra até Cristo voltar. E para isso você precisa ainda tomar várias decisões. A primeira decisão já foi tomada e nós louvamos a Deus pela sua vida. Você entregou sua vida para Jesus, mas agora é necessário que você se entregue. A cada dia mais, que você conheça a palavra e vá, a cada dia que você vai conhecendo, você vai obedecendo essa palavra. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos orar neste momento, consagrando aqui o pão e o vinho, celebrando nossa ceia do Senhor. E em seguida nós vamos cantar um louvor ao nosso Deus, glorificar o nome do Senhor e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar nesse momento, vamos consagrar os nossos elementos. Agora pedir ao pastor Alcemir que faça essa oração consagrando o pão e o vinho diante do Senhor. Amém? Senhor, nós estamos diante de Ti. Obrigado. E consagramos, Senhor Deus, os elementos diante de Ti, Senhor. O vinho, Senhor Deus, o suco de uva, Senhor Deus, que simboliza o Teu sangue ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Teu sangue foi derramado por nós. O Teu sacrifício na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus sobre as nossas vidas. E o pão, Senhor Deus, simboliza o Teu corpo que foi moído, que foi rasgado ali na cruz do Calvário por nós. Senhor, e nós fazemos uma ordenança que o Senhor deixou a nós, até que o Senhor volte, até que o Senhor esteja novamente, Senhor Deus, juntamente com a Tua igreja aqui. Nós Te agradecemos, porque nós podemos fazer isso com liberdade e com alegria no nosso coração, porque nós estamos, Senhor, na Tua presença e o Senhor está conosco e fazemos isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado e consagramos esses elementos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com esta canção. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás, pois teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, Senhor. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável,
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome Glória a de Deus. Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. É uma verdade que o apóstolo Paulo fala e nós precisamos observar isso. Um tempo atrás nós estávamos questionando se crianças poderiam celebrar a ceia. Se qualquer um que entrasse no culto poderia celebrar a ceia. E a resposta que nós chegamos, de acordo com o ensino da palavra, é que a ceia do Senhor, ela é para todos, mas ela não é para que todos tomem ela de qualquer forma sem ter o conhecimento, porque aqui o texto diz que devemos examinar, pois, o homem a si mesmo e comer do pão, porque quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Eu pergunto, será que uma criança pequena, ela tem consciência do corpo do Senhor? Não tem. Será que o cara que está no mundão, em pecado, que entra pela primeira vez na igreja, ele tem consciência do corpo do Senhor? Não tem. Então é importante que se tenha consciência. Por isso nós não damos a ceia para todas as pessoas na igreja. Nós falamos que a pessoa que vai tomar ceia precisa ter se batizado. Por quê? Porque se ela se batizou é porque ela entendeu o corpo do Senhor, ela discerniu o corpo do Senhor. Se ela chegou até o ponto de batizar, irmã Cida, é porque ela já passou por um processo de discipulado, ela entendeu e ela está fazendo isso conscientemente. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fazem as coisas por fazer. As pessoas seguem a pessoa, estão na fila. Por que está na fila? Eu não sei, vi a fila, estou aqui. Estou aqui na fila. E isso é um perigo. Na vida espiritual nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. E aqui o texto vai falar isso. Pois quem come e bebe sem ter consciência, come e bebe para a sua própria condenação. E nós precisamos ter consciência. Precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo aqui. Comendo um pão e bebendo um cálice de vinho, Isso não é algo comum, isso não é algo normal, não é algo do cotidiano. Esse ato é um ato sagrado. E esse ato é tão sagrado que Jesus ele determinou que fizéssemos em memória dele. E todas as vezes que bebêssemos do cálice e comêssemos do pão, nós fizéssemos isso lembrando da nova aliança. E ele diz, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos aqui proclamando, anunciando a morte de Jesus. Jesus morreu para nos perdoar. Jesus morreu em nosso lugar para que pudéssemos ter a vida eterna. E quando nós celebramos isso aqui, esse ato de ceia, nós estamos fazendo menção
dessa morte, o que ela significa para nós? Significa a nossa salvação, significa a nossa redenção, significa nosso resgate. Nós somos comprados por Jesus. E esse momento aqui é um momento de comunhão. Lembra quando Jesus sentou com seus discípulos? Ele sentou com os 12 discípulos e ele disse: olha, esse momento aqui é um momento de ceia, é um momento de unidade, é um momento onde nós estamos aqui celebrando a comunhão. E nós celebramos a nossa comunhão primeiro com Deus e depois uns com os outros. Por isso estamos aqui juntos, para celebrarmos essa comunhão. E você aí com a sua família, você vai celebrar a ceia do Senhor. Você vai pegar o seu pão agora, você vai pegar o seu cálice e você vai, nesse momento, se você tiver com o pão inteiro como a gente aqui, faz assim, ó, você parte o pão aí como Jesus mandou, e aí você distribui aos seus irmãos. Se porventura alguém que não é batizado ainda estiver do seu lado, ofereça a uva para ele poder já sentir o gostinho neste momento da comunhão. Nós vamos então, partindo o pão, nós vamos aqui agora passar o cálice aos irmãos. E eu gostaria que você também fizesse o mesmo aí. Que você celebrasse com o cálice do Senhor, pão e vinho. E que você pudesse lembrar agora de cada um dos seus pecados que você cometeu durante a semana, durante esse mês. E você se arrependesse diante de Deus. E você colocasse isso diante de Deus e dissesse: Deus, eu estou aqui mais uma vez. Porque o pecado não pode nos prender. O pecado não pode nos parar. Há um mecanismo que Jesus deixou para nós, que é o arrependimento. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados a Deus e entregamos a nossa vida nesse momento. Nós vamos orar nesse momento aqui, pedindo para que Deus derrame da sua graça sobre as nossas vidas. E eu gostaria que você orasse conosco, com a nossa pastora Margarete, vai estar nos conduzindo nessa oração. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te louvamos, ó Deus. Deus, rendemos graças ao Senhor, porque mais um mês, Pai, nós estamos aqui diante de Ti para lembrar do Teu sacrifício por nós. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que a Tua graça nos envolva de maneira poderosa. Pai, que o Teu Espírito, Senhor, Pai, seja o nosso percursor na nossa vida. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo Seu sacrifício. Obrigado, Deus, pelo Seu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, pela Sua morte e ressurreição. Nós louvamos a Ti, meu Deus, no nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora que você está aí com o seu pão e o vinho nas suas mãos, nós vamos neste momento comer o pão e beber o cálice do Senhor. E com isso, com esse ato, proclamar o Senhor até que Ele venha. Nós temos essa oportunidade agora de proclamar a nossa salvação, de proclamar o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, através desse ato. Quando éramos católicos, aprendíamos que quando pegava a hóstia, que era só o pão, o símbolo do pão, pegava a hóstia, não podia mastigar, tinha que botar na língua e ali, em sinal de reverência, você ia para o seu lugar, refletindo sobre o que foi falado. E depois, olhando para a palavra, a gente vê que, na verdade, não é bem assim. Você tem que comer mesmo, tem que mastigar, você tem que digerir aquele pão, e lembrar. E por que digerir? Por que mastigar? Para você lembrar que Jesus ele foi moído, foi esmagado pelos pecadores naquela época, por causa dos nossos pecados. E esse ato de mastigar é você lembrar que Jesus foi maltratado. Mastigando o seu pão, você se lembra que Jesus foi morto, foi injustiçado, foi amaldiçoado por causa dos nossos pecados. E o sangue dele foi derramado. E nós vamos tomar esse cálice, como João disse no capítulo 6 de João, que quem não come a carne e não bebe o sangue de Jesus não tem parte com ele. Então, que você mastigando esse pão e você bebendo do vinho, do sangue de Jesus, você participe da morte de Cristo e celebre, porque nós somos o único povo que celebra a morte de alguém, que celebra a morte de Jesus, porque ele morreu, mas ele não só morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. Então vamos comer o pão neste momento. Pega aí o seu pão e coma com a sua família em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus, te damos glória, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai.
Glorificado seja o teu nome. Beba do cálice do Senhor e diga assim comigo: eu tenho uma aliança com a igreja do Senhor. Amém? Você pode dizer isso? Eu tenho uma aliança com a igreja do Senhor. Amém. Celebre a nova aliança em Cristo Jesus. Que bênção. Glória a Deus. Vamos dar as mãos. Meu amor, Senhor, nos alcançou. Até nós Aleluia, Deus, te glorificamos, Pai, por esta ceia, por este momento em família, Senhor. Te louvamos pela vida, Senhor, da família pastoral, Senhor. Te louvamos, ó Pai, pelo pastoral Semi, pela vida da Garcisa, pela minha vida, pela vida da Meg, Senhor, do Israel, do Azaf, da Axel, do Natan, do Eric, Senhor, das nossas famílias, ó Pai. Senhor, te louvamos pela igreja amada, pela família amada, Senhor, pelo teu povo, Senhor. Te glorificamos nesta noite, Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Aleluia, Deus. Adorado é pra sempre, Ele vive, ressuscitou pra sempre, exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre, Ele vive, ressuscitou pra sempre, exaltado é pra sempre, adorado é pra sempre, Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Bendita comunhão é essa, né, irmãos? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. O culto ainda não acabou não, segura um pouquinho. Nós temos uma homenagem para fazer para as nossas irmãs, para as nossas mães, né? Para todas vocês que estão nos acompanhando aí neste momento, que Deus possa te abençoar. Recebe essa mensagem, né, de graça, de bênção, né, uma homenagem para você, mamãe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos encerrar com essa linda mensagem para você em nome de Jesus, tá? Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para sempre. Amém. Fica ligado aí que tem a mensagem do Dia das Mães, tá bom? Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Bom domingo para vocês. Amém? Feliz Dia das Mães. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você.
Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Mãe é a palavra mais bela que existe, seja em que língua for, pois mãe é sinônimo de amor, dedicação e conforto. Mas mãe é muito mais que uma palavra, que um conceito, que um conjunto de pessoas, pois mãe é a própria vida, é um dom divino. Feliz Dia das Mães para todas as guerreiras, batalhadoras, lutadoras, para todas que geraram vida e para todas que cuidam dessas vidas. Pois mãe não é apenas quem gera, mas principalmente quem ama, cuida, se sacrifica diariamente pela felicidade dos seus filhos. Mãe é aquela pessoa que trabalha sem descanso o tempo todo e que tem a capacidade de curar qualquer dor com seu amor. As mães são maravilhosas e a razão de estarmos todos aqui. Elas merecem o nosso amor, respeito e homenagem, não apenas hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Feliz Dia das Mães.